Você sabe por que algumas coisas são lembradas de forma automática e outras não? E neste vídeo eu vou te contar a importância de criar uma rotina e quais passos você deve usar para manter o seu aprendizado em dia. Primeiro eu vou explicar um pouco sobre a definição da palavra rotina no dicionário e alguns exemplos de acordo com cada uma dessas definições. Depois vou explicar os passos de como criar a sua rotina de estudos e, por fim, por que ela é importante para você aprender de verdade. Bom, então pensando na expressão criar uma rotina, vamos ver no dicionário qual é a definição da palavra rotina. É uma série de instruções que devem ser seguidas para se realizar uma tarefa, um caminho utilizado normalmente, itinerário habitual e rotineira. Então, partindo dessas definições, eu vou começar pela primeira, que a rotina é uma série de instruções que devem ser seguidas para se realizar uma tarefa. Bom, então pensando nesses aspectos, pause o vídeo agora e tente lembrar de alguma tarefa que você faz no seu dia a dia que precisa de uma série de instruções para serem executadas. Lembrou? E essas instruções você já lembra de cabeça ou faz de forma automática? Se você pensou em tarefas que não estão no automático, tente pensar agora em algumas tarefas que você já faz no automático. Agora que você lembrou de algumas tarefas que você já faz no automático, por que será que você não precisa pensar muito para fazer essas tarefas? Já pensou nisso? Será que isso tem a ver com o hábito? De tantas vezes que você repetiu essa tarefa, você já faz sem precisar pensar muito. E com isso, nós chegamos à segunda definição do dicionário, que a rotina é algo rotineiro, habitual. Ou seja, que você já fez um número suficiente de vezes que não precisa pensar mais para fazer essas tarefas. Então, um dos principais métodos para que algo passe a ser um hábito é criar a rotina. Ou seja, se você quer criar uma rotina de estudos e você não tem esse hábito ainda, você precisa criar uma. Como? Começando pelo planejamento do seu dia a dia. E vou fazer isso de uma forma bem didática e concreta para que você entenda uma parte muito importante do funcionamento do seu cérebro. Então acompanhe comigo esses passos. Então primeiro você vai pegar um papel e uma caneta e vai anotar dessa forma, dividindo o papel em manhã, tarde e noite. E o que exatamente você vai fazer agora? Você vai anotar quais são as tarefas que você faz no seu dia a dia em cada período. Se você tiver mais ou menos a estimativa do horário, será melhor, tá? Então eu vou anotar como exemplo algumas tarefas que eu faço no dia a dia. Obviamente isso pode variar de um dia da semana ou outro, mas tem algumas coisas que eu faço quase que diariamente. Então eu vou anotar aqui para servir de exemplo para vocês. Pronto, então eu já anotei aqui. Então aqui tá mais ou menos a minha rotina. Eu vou colocar em close aí na tela para vocês entenderem mais ou menos, tá? Bom, e por que eu estou pedindo para vocês anotarem no papel? Porque quando você escreve, você consolida a aprendizagem. Porque é como se você estivesse mandando um comando para o seu cérebro que aquilo que você está escrevendo é importante e que precisa ser feito. E lembre-se que o nosso cérebro é muito ruim de fazer estimativas. Então, às vezes a gente tem um planejamento meio que de cabeça, mas isso não se torna concreto porque, primeiro, você não está vendo e quando você vê, ainda é um pouco abstrato para você compreender aquilo. Então, quando você escreve, é como se você estivesse concretizando aquilo que você está falando, pensando e imaginando. E esse fato de ser muito ruim em fazer estimativas chama-se falácia do planejamento, que é um termo que foi popularizado pelo Daniel Kahneman, que eu já falei neste vídeo aqui, e eu vou deixar também o link na descrição do vídeo. Então eu vou mostrar aí na tela como ficou mais ou menos em forma de gráfico a divisão das tarefas no meu dia a dia. E aqui tem uma grande pegadinha. Muita gente acaba tirando as horas de sono para poder estudar, já que tem o dia todo ocupado. Mas lembre-se para você não tirar tantas horas de sono, porque cérebro cansado ele não aprende direito. É como se você estivesse patinando no mesmo lugar porque ele não dá conta de consolidar tudo que você está aprendendo no dia a dia. Então não se esqueça disso.
O sono é parte importante para você consolidar o aprendizado, que eu já expliquei neste vídeo aqui. Aliás, todos os vídeos que eu for citando aqui no vídeo, eu vou deixar também no link da descrição, tá? Então não se preocupem. Agora, em relação às horas de sono, pode variar de cada pessoa. O importante é que você se sinta bem na hora que você estiver estudando. E acima de tudo, aquele tempo que você reservar para as suas horas de estudo, seja ela meia hora, uma hora, o que seja, ela precisa ser focada. Então não adianta ficar enrolando, procrastinando, zapeando o celular, abrindo 10 abas no navegador e ficar vendo um monte de site que não tem nada a ver com o seu estudo, porque isso não vai ser efetivo. Agora, se você está com dificuldade de se concentrar, a minha dica é que você cronometre o seu tempo, usando o método Pomodoro adaptado que expliquei neste vídeo aqui. Mesmo que no início você tenha muita dificuldade de manter a concentração, conforme você for fazendo todos os dias ou nos dias determinados durante a semana, seu cérebro vai começar a se acostumar e você vai conseguir dominar o seu cérebro festeiro. Lembra dele? Se você já conhece o cérebro festeiro, comenta aqui com a hashtag cérebro festeiro. Basicamente, quando pensamos em coisas difíceis, o cérebro festeiro entra em ação e começa a te mandar a seguinte mensagem: Ah, não, tá difícil, vou fazer uma coisa que é muito mais fácil. Então ele vai fazer de tudo para que você faça o caminho mais fácil para economizar energia. Mas se você acostumar a fazer sempre coisas difíceis, nem que seja por 5, 10, 15 minutos, você vai conseguir aumentar a sua resiliência para fazer tarefas difíceis. Então o importante é começar. Então, por mais que você pense que seja um exagero escrever no papel e realmente escrever tudo que você faz durante o dia, eu recomendo que você faça isso no começo até se acostumar que algumas tarefas que você precisa colocar na sua nova rotina realmente fiquem no automático, porque esta é a forma concreta e realística de você saber realmente se tem condições de colocar uma rotina de estudo durante o seu dia ou você precisa abrir nos finais de semana, o que seja. Depois que você se acostumar com essa nova rotina, não vai precisar anotar todos os dias o que você está fazendo, ou semanalmente, mensalmente, o que seja. Mas se você achar que está se perdendo novamente, é só começar de novo esse método. Por fim, por que a rotina é importante para você aprender de verdade? E é exatamente por causa do cérebro festeiro. Enquanto ele não se acostuma com as tarefas difíceis a ponto que ele se torne um hábito ou fiquem mais fáceis, ele sempre vai te levar para a tarefa que é mais prazerosa ou mais fácil. E o que normalmente acontece nos estudos é que as pessoas acabam acumulando muito conteúdo para ser aprendido de uma vez. Aquela coisa de decoreba, de força bruta, sabe? E daí sim, algo que poderia ser aprendido aos poucos acaba sendo colocado de uma vez só. E o pior, tudo que você aprende em massa num período curto de tempo e que você não revisa, acaba sendo esquecido depois de um tempo. E por que acontece isso? Porque o cérebro ele acaba levando um tempo para consolidar algumas coisas novas. Ele só vai entender que aquela informação nova é importante o suficiente para ser lembrado por um tempo maior ou a ponto de ser automatizado no seu dia a dia se você repetir de forma constante. Então, quando chega um volume muito grande de informações novas de uma vez, ele vai ficar numa parte do cérebro que é como se fosse a memória RAM, que eu já falei aqui em alguns vídeos, que é a memória temporária. Só que essa memória temporária, ela precisa ser varrida de tempos em tempos para que você possa receber novas informações. Então, para que essa informação que está na memória temporária vá para uma região onde você vá lembrar por mais tempo, ele precisa de um tempo e você precisa sempre ficar reforçando essas informações para que ele seja consolidado de verdade. Então, se você quer aprender de verdade ou consolidar algumas informações por mais tempo, você precisa, primeiro, criar a rotina de estudos e sempre intercalando com revisões dos conteúdos mais antigos que você está aprendendo. E é só assim que você vai conseguir consolidar a sua aprendizagem. E lá no blog eu explico sobre as funções executivas
que é uma parte do cérebro responsável por esses planejamentos a longo prazo. E por que os seres humanos são tão diferentes de outros mamíferos, por exemplo? E o link está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe um like, compartilhe com mais pessoas essas dicas e também se inscreva no canal para receber as atualizações dos vídeos novos. Também me acompanhe nas redes sociais que estão aqui na tela. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!